Olá, amigos da Companhia do Xadrez! Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com mais de Magnus Carlsen Chess Tour. A grande final entre Magnus Carlsen e Nakamura está rolando. Que match eles estão fazendo? Match acirrado, match disputado, grandes partidas, algumas capivaradas, como a gente já viu aí nos vídeos anteriores. Mas nós vamos trazer hoje para vocês uma partidaça jogada na italiana. Vamos daqui a pouco ver este vídeo. Antes de a gente ver esse vídeo, deixe aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos se você gostar bastante e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal acionando o sininho de notificações para não perder as nossas novidades. Também não deixe de ver os links na descrição. Pessoal que gosta aí de treinar xadrez, evoluir, muita coisa boa aí na descrição, inclusive meu curso anticapivarismo, curso de visualização para iniciantes. Tá bom? Então vamos nessa partida, vamos com Magnus Carlsen de branca, jogando aqui o lance E4. E4 é o lance, vem o lance E5, como eu disse para vocês. Eles vão jogar aqui uma italiana, então vem cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4, seguido de bispo C5 do Nakamura. A partida segue aqui com o lance roque, vem cavalo F6 e aqui o Carlsen chamando para uma gioco pianissimo, jogando aqui o lance D3. As brancas vão fazer então esse centro, né, formado do peão ali em E4, um peão em D3 e o outro peão em C3 para marcar aqui a casa D4, cuidar da casa D4 e da casa B4 também. Então vem aqui o lance D6 do Nakamura. A partida segue aqui com C3 e agora o lance que o Nakamura normalmente emprega aqui jogando a italiana, o lance H6. Carlsen enfrentou este ano o Kramnik lá no Legend of Chess, jogando aqui o Kramnik jogou A6 nessa posição, mano, interessante. Aqui o Nakamura segue com seu tradicional H6. Vem o lance torre E1, roque, e agora o Carlsen continua com cavalo de BD2. A Caruana e Nakamura já jogaram algumas partidas nesta variante, mas o Caruana, em vez de cavalo de BD2, gosta de jogar H3 aqui na posição. Interessante que o Nakamura venceu aí 2 partidas, empatou uma, está muito bem nessa linha. Contra o Carlsen eles também já jogaram. Eu vou até mencionar daqui a pouco onde eles se desviam da partida anterior. Aqui depois de cavalo de BD2 do Carlsen, vem o lance A5. O lance A5, claro, né? Já evita aqui que as brancas fiquem expandindo rápido aqui, jogando B4 para bater nesse bispo. Então A5 está evitando este movimento. Vem então o lance de cavalo F1, Carlsen está manobrando seu cavalo, como de praxe. Cavalo sai lá de B1, vem para D2, vai para F1 e fica pronto para saltar para G3 ou para E3, normalmente para G3, onde ele vai controlar casas importantes aqui na ala do rei. Vem então o lance bispo E6 do Nakamura, já combatendo esse bispão, que é um bispo chato. Diga-se de passagem, estou começando a jogar aqui esse lance E5, enfrentando aqui a italiana. Esse bispão fica aqui nessa diagonal, batendo aqui em F7. É um bispo chato. Então Nakamura está jogando aqui bispo E6 para enfrentar o bispo do Carlsen. Vem aqui o bispo B5. Aproveitando que o bispão pode entrar aqui em B5. Então fica a ameaça agora do quê? Das brancas jogarem D4 seguido de D5, né? D4 seguido de D5 é chatíssimo. Então aqui o Nakamura vai aproveitar para tirar o cavalo dali e evitar estes problemas. Já traz o cavalo para a ala do rei, que é onde o negócio vai ficar louco, o negócio aqui na ala do rei, né? Então cavalo E7, vem aqui o lance D4, atacando o bispo, toma aqui em D4, toma em D4, e vem bispo B6. Bispo B6 é o lance. Aqui o Carlsen continua com cavalo G3, já posicionando bem o seu cavalo. Empurrar o peão aqui em D5 não é uma boa, tá, pessoal? Empurrar o D5 aqui não dá muito futuro aqui para as brancas. Só para evitar o avanço do peão em D5 não dá muito futuro. Por quê? Uma vez que você avança o peão aqui para D5, você vai estar dando outras casas que o peão controla
quando está em D4. Que casas são essas? A casa C5 e a casa E5. Se você avança D5, ele simplesmente tira, o seu oponente simplesmente tira o bispo e aí o bispão dele já começa a atuar lá em F2. O cavalo já pode ocupar via D7 a casa C5, a casa E5. Tem muitos contrapontos aí ao lance D5, né? Então depois aqui de bispo B6, cavalo G3, Magnus Carlsen joga. A partida vai continuar aqui com o lance D5. Assim, agora sim, o lance D5 do Nakamura. Lembrando, eles já jogaram todos esses lances aqui, Carlsen e Nakamura já jogaram. Quando que foi que eles jogaram? Foi esse ano, inclusive. Eles já jogaram esta posição. Depois de D5, o Carlsen continuou com E5 normalmente. E depois de cavalo E4, aqui sim o Carlsen vai se desviar da partida anterior que os dois jogaram. Porque na partida anterior, o Carlsen jogou com bispo E3. E aqui ele resolve jogar com bispo D3. Uma pequena mudança aí no ritmo, né? Vem então cavalo por G3, H por G3, e aqui nós temos muito pouca opção. Na verdade, nós temos uma partida no banco de dados, uma partida jogada por e-mail entre Robinson e Ritio, acho que é isso. Uma partida por e-mail jogada em 2018, onde nessa posição o Ritio jogou aqui dama D7, que faz bastante sentido. Por quê? Porque esse bispão agora quer atuar ao longo dessa diagonal. O Carlsen vai querer criar ameaças ao longo da diagonal branca. E com dama D7 fica pronto para propor aqui as trocas em F5, se for o caso, né? Dá para propor a troca agora, é possível propor a troca agora. O problema é que vai estar tendo um E6 muito rápido depois. Então, dama D7 aqui, dá para trazer uma torre aqui para colocar na casa E8, para combater aqui ao longo da coluna. E depois, então, troca-se os bispos para evitar as ameaças. Nakamura, não sei se estava ciente dessa partida ou não, mas ele vem aqui com a ideia de jogar o lance A4. E depois de A4 vem bispo C2, que faz essa ameaça aqui em A4. E ao mesmo tempo o Carlsen já está com a ideia de botar a dama aqui em D3 para poder criar as ameaças que eu mencionei lá contra H7. Aqui o Nakamura joga A3. O computador sugere aqui nessa posição jogar dama D7. Seria interessante dama D7, né? E guarda aqui o peão em A4, e fica pronto para jogar aqui uma troca de bispos, que facilitaria muito a defesa do Nakamura. Mas depois de bispo C2 ele joga A3, sacrifica esse peão. O pessoal aí do xadrez dinâmico, com esses sacrifícios de peão para causar uma má formação nos peões adversários. Tá aí, o Nakamura jogando A3. Às vezes a gente não entende muito esse sacrifício, mas tá aí. A3, o Carlsen tomou. Vem aqui bispo G4 do Nakamura. Agora o lance A4, mantendo o peão sob a proteção do bispo de C2. Dama D7, agora sim o Nakamura vai jogar dama D7 e vem um lance interessantíssimo do Carlsen, essa manobra que põe por água abaixo aí essa defesa da diagonal branca. Qual que foi o lance aqui do Carlsen? O Carlsen está querendo colocar a dama aqui para poder entrar lá em H7, pelo menos ameaçar entrar em H7. Não é possível fazer isso agora porque a casa F5 está muito bem protegida pelo cavalo, pela dama e pelo bispo em G4. Então, se dama D3, provavelmente um bispo F5 e resolve-se todos os problemas das pretas. Então, Carlsen coloca aqui um problema para o Nakamura resolver, que é o lance bispo A3. Bispo A3 prega o cavalo e ele vai eliminar o cavalo, que é o defensor justamente da casa F5.
com isso ele consegue colocar o seu plano em ação. Bispo A3, Nakamura continua com torre E8, vem bispo por E7, dama por E7 e agora sim dama D3 com a ameaça de entrar lá em H7. A partida segue aqui com G6. Vem o G6 aqui para bloquear essa diagonal. Cavalo H4. Óbvio que o nosso amigo Carlsen está querendo causar alguns problemas. Um sacrifício maroto aqui, um cavalo por G6 em algum momento. Então o Nakamura tem que ficar ligado. Vem aqui o lance dama B4, botando pressão em D4. Partida segue com cavalo por G6. E aqui o Nakamura corretamente vai capturar aqui em D4. Dama por D4 cheque. Os dois estão fazendo lances finíssimos aqui. Obviamente que tomar aqui seria um erro, né? Tomar o cavalo aqui seria um erro, porque a dama entra lá dando cheque, captura aqui em seguida, ou então arruma mais algumas ameaças ali de mate. Esse peão está avançando em algum momento também. Então capturar o cavalo é muito problemático. Então Nakamura escolhe corretamente aqui o lance dama por D4 e depois de cavalo E7, que é um lance finíssimo do Carlsen. Carlsen joga aqui um cavalo E7. Óbvio que o Nakamura não vai tomar, porque se ele tomar, leva mate em 2, né? Dama H7 cheque. E a própria torre aqui em E7 está impedindo a fuga do rei depois de dama H8. Né? Então Carlsen ali fazendo uso da tática para arrumar a posição. Né? Cavalo E7 cheque. Os dois sabem que não pode ser tomado, então vem aqui o lance rei F8. Depois de rei F8, cavalo por D5 do Carlsen. O Carlsen está fazendo a parte dele, manobrando suas peças, usando toda a sua habilidade tática para conseguir melhorar progressivamente a sua posição. E aqui é a hora do Nakamura colocar a mão na cabeça. Opa, deixa eu tirar essa tela aqui. Colocar a mão na cabeça e pensar direitinho o que ele vai fazer. Tá? Então aqui a linha que o computador sugere, e muito provavelmente o Nakamura viu, é a linha com torre por E5. Torre por E5, seguiria um cavalo por B6, dama por D3, toma em D3, toma cheque, toma e toma. A torre fica ameaçando tomar lá em A4. Provavelmente depois de um bispo C2 vai vir um bispo D7, pressionando de novo A4. É um final que é difícil das brancas vencerem, mas de repente Nakamura para e pensa, pô, mas é o Carlsen, né? O Carlsen é chatinho no final, não sei se eu quero jogar esse final. Então ele tem uma outra brilhante ideia, né? Que é arrumar umas ameaças táticas, né? Uma partida rápida ali. Colocou um problema aqui para o Carlsen resolver. Um problema pipinoso, né? Pepino aqui para o Carlsen descascar, que foi o lance dama por F2. Entretanto, aos olhos da máquina, esse é um lance perdedor. A dama por F2 é um lance perdedor e o Carlsen vai conseguir provar que este é um lance perdedor. Mas, muito de nós capivarões cairíamos feito pato nessa ideia aqui do Nakamura. Então, vamos ver como a partida continuou. Vem aqui o lance rei H2, torre a D8, olha só, passou a torre aqui para D8, para poder seguir com a ideia que ele quer trazer nos lances seguintes. Né? Vem aqui torre F1, é o lance correto, atacando a dama. Essa torre aqui em F1 está pronta para realizar um sacrifice ali em F7 e causar o maior dano possível na posição do Nakamura. O Nakamura sabe disso, ele joga aqui torre por E5. Qual é a ideia de torre por E5? A ideia é que essa torre passa a poder entrar ali em H5 e ameaçar mate em algumas linhas. Veja aqui, depois aqui do torre por F2, vem o torre por D5 do Nakamura. Torre por F2, torre por D5 primeiro, antes dele querer tomar aqui em F2. Poxa, mas Anderson, por que o Nakamura não jogou bispo por F2? Bispo por F2 ameaçando mate a linha H5, porque aí teria dama 3 cheque. Dama 3 cheque, depois de torre D6, por exemplo, cavalo F4 e não tem mais o cheque aqui em H5.
Então Nakamura sabe disso. Depois de torre por F2, tem torre por D5 ameaçando a dama. E agora sim fica a historinha de querer entrar em H5. Por exemplo, se o Cauchin dá uma bobeada, talvez muitos de nós daríamos essa bobeira. Eu vou salvar minha dama e vou ameaçar F7, vou jogar um dama F1. Aí dá problema, porque viria um torre H5 cheque, rei G1 e torre D2. E agora a torre está caindo aqui e provavelmente as brancas vão, na verdade, de fato, as brancas vão ter que devolver a dama aqui em F2. Que problemão, né? Bispo E4, por exemplo, torre de E5, atacando o bispo, e essas trocas aqui favorecem as pretas, apesar da posição ser muito difícil de ganhar, né? Mas seria uma boa vantagem, seria uma vitória diante da situação que estava configurada. O problema é que é o Carlsen do outro lado, ele ativa agora o seu modo Stockfish, né? Seu chip cerebral Stockfish, e depois de torre por vamos lá, torre por F2, torre por D5, ele manda aqui o torre por F7. Torre por F7 é um lance que realmente destrói a posição, porque se acontece a captura aqui em F7, fatalmente as brancas vão ter vantagem. Se rei por F7, torre F1 cheque, rei E7, cheque aqui em H7, rei D6, tentando fugir, dama G6 cheque, e depois de bispo E6 dá para se jogar o simples G4 e a posição das brancas é vitoriosa. É uma questão de paciência e técnica aqui para o Carlsen matar essa posição. Mas aqui, depois de torre por F7, o Nakamura joga aqui o lance rei E8. Por quê? Porque o bispão está lá batendo em G1 e a torre está entrando aqui em H5. E agora, Carlsen? O Carlsen esquece aqui dessa questão da ameaça em H5. Joga um lance capivaresco como dama G6. Vou jogar dama G6 para ameaçar um cheque descoberto. Aí leva um torre H5 aqui e já era. Toma um checkmate na sequência, né? Então o Carlsen ali, depois de rei E8, teve que pensar direitinho o que ele vai fazer da vida. E por isso que eu achei muito bonita essa partida, porque o Nakamura encontrou lances que realmente tinham muito fundamento, não foi um tiro no escuro. Ele tinha uma ideia, e aqui o Carlsen teve que jogar o fino para combater essa ideia. Ele faz o lance correto, que foi dama por D5, e depois de torre por D5, ele vai impedir o mate aqui em H5, jogando o lance bispo G6. Moral da história, Magnus Carlsen ficou com uma qualidade a mais e parou o ataque de mate do Nakamura. A partida ainda teve mais alguns lances, como o rei D8, que depois de bispo G6, a ameaça é grave, né, de dar um descoberto aqui e atacar o bispo, ou então dar um descoberto aqui em F5 e atacar a torre. Então, para evitar esse ataque a descoberto, o Nakamura joga aqui rei D8. Vem torre E1 do Carlsen, também com maldades, né? Esse bispão fica aqui, às vezes, apoiando uma entrada de torre lá no fundo. Só tirar essa torre, fica apoiando, então, o mate lá no fundo. E aqui o Nakamura tenta evitar essas panes jogando C6. C6... para depois da tomada do Carlsen, ali em B7, ele jogar bispo C7. Bispo C7, agora ele tem a casa D7 para fugir de um ataque aqui do Carlsen. O problema é que depois de torre E8, cheque, rei D7, o simples, torre H8, e o Nakamura está numa posição onde o rei está totalmente de calças arriadas, e não tem como sustentar por muito tempo essa posição. Já está vindo uma ameaça de ganhar o bispo ali de C7, com torre H7 cheque, o peão de H6 está caindo. Não é o tipo de posição que você queira continuar jogando contra o campeão mundial Magnus Carlsen. Bom, ele abandona essa posição. Essa foi a terceira partida do quarto mini-match, e nós tivemos então
A primeira partida um empate, a segunda um empate, na terceira, essa que vocês viram, uma aula de xadrez de ambas as partes. Por um detalhe, o Carlsen venceu. Boa partida do Carlsen, boa partida do Nakamura. E na quarta partida houve outro empate, o que deu vantagem aí, deu a vitória nesse quarto mini-match ao Magnus Carlsen, que empatou o match, né? Estamos com 2-2. Hoje tem mais e nós vamos ver em seguida aí nos próximos episódios dessa série sobre Magnus Carlsen Chess Tour o que vai acontecer nesse grande match que eu estou achando que é um dos maiores matches da atualidade, tá? Esse confronto Carlsen versus Nakamura está agradando todo mundo, né? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like de mestre, compartilhe com seus amigos. Não deixem de ver os links da descrição. Não deixem de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e também de ver aqui outros grandes vídeos da nossa série sobre Magnus Carlsen Chess Tour, essa parte final. Grande abraço então a todos, bons treinos e até a próxima.